Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você clicou nesse vídeo, é porque você tem alguma dificuldade em matemática e está querendo mudar isso. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar nesse processo. Bom, se você odeia matemática, fala pra mim, Cláudia, eu odeio matemática. Então, por duas razões. Ou porque ninguém te ensinou direito matemática, então nunca ninguém ensinou de uma maneira mais tranquila que realmente entrasse na sua cabeça, ou porque você não possui uma boa base. Ou seja, você não sabe o básico de matemática ali, as coisas básicas que vai te ajudar a evoluir ou te ajudam quando você vai estudar uma matéria mais complexa. E por isso eu quero falar com vocês hoje sobre matemática. Como estudar melhor matemática, como melhorar em matemática. Bom, eu vou dividir nesse vídeo em 3 classificações vestibulando. Você vai analisar em qual dessas classificações você se encaixa. E daí eu vou dar dicas como melhorar em cada uma dessas classificações. Bom, o Enem, ele possui 4 áreas de conhecimento, lá que ele vai te avaliar. Cada área vai ter 45 questões. Matemática, então, vai ter as 45 questões só de matemática. Então, você precisa estudar muita matemática, porque você vai ter 45 questões só de matemática na prova, dentre as 90 do segundo dia. Bom, como que eu vou dividir aqui? Vou falar primeiro com as pessoas que fazem a prova de um simulado ali de matemática, tá? E acertam até 25 questões. Se você acerta até 25 questões, como que você deve estudar? Bom, se você acerta até 25 questões, é porque você possui uma base fraca. Na média assim, de 45 questões do Enem, você vai ter 40% fácil, uns 40% assim médio, e ali uns 20% de difícil, tá? Não é oficial, mas mais ou menos isso. Ou seja, vai ter mais questões fáceis e médias, ali na mesma quantidade, e menos questões difíceis. Se você está acertando até 25 questões de matemática, quer dizer que você está errando questões que exigem base de matemática. O que seria a base de matemática? É você saber tabuada. Primeira coisa, você sabe tabuada? Decor? Pelo menos de 1 até 10. Isso vai te ajudar muito a fazer conta e a não errar e a ganhar tempo para você poder estudar outras matérias ou para você poder fazer as outras questões, tentar as outras questões. Porque às vezes você tá acertando até 25 porque você não conseguiu fazer toda a prova. Igual, eu fiz Enem várias vezes na minha vida, só que só 2 vezes eu estava focando, estudando pro Enem. As 2 vezes foram 2020 e 2021. Antes disso, eu não conseguia terminar a prova no segundo dia. Por quê? Eu ficava ali meio travada, mesmo tendo uma boa base de matemática, eu acabava insistindo muito nas questões ou perdendo muito tempo em conta, porque eu não treinava essa base. Então, em 2019, eu acho que chutei as 20 últimas questões de matemática. Isso, nossa, me deixou bem destruída, porque mesmo não focando pro Enem, você não espera chegar numa prova e ter que chutar 20 questões, porque não deu tempo de fazer, né? Então, fiquei bem chateada. Então, se você tá acertando até 25 questões, você precisa focar na sua base. O que seria focar na sua base? Estudar. Ver se você sabe bem matemática, as operações básicas, fazer divisões, multiplicações, operações com frações rapidamente. Quando você se depara com uma questão, você precisar fazer isso, você consegue fazer tranquilamente. MMC, porque vai envolvendo as operações com frações, porcentagem, média. Se você consegue resolver equações ainda simples de primeiro grau, não é tão básico, mas se você consegue fazer essas outras operações que eu te falei, se você consegue fazer essa base da matemática, vai ficar muito mais fácil, tá? Inclusive as equações de primeiro, de segundo grau e os outros tipos. Mas eu classificaria aqui equação do primeiro grau como básica. Então você tem que saber. Se você não souber, porque cai todo ano, tá? Esse ano teve questões com equaçãozinha, com um sisteminha outro que você precisa fazer. O ano passado teve, então vai sempre aparecer. Então vamos ali classificar como básica. Então, como que você vai estudar? Você vai ter que revisar essa base de matemática. Como é que eu estudaria? Eu trabalharia à parte essa base, ou seja, eu estaria sempre fazendo questões de matemática. Quando eu digo sempre, pode ser até todo dia. Mas não vai ocupar tanto espaço no seu estudo, porque você vai fazer ali. Por exemplo, hoje eu vou fazer 5 questões de porcentagem.
amanhã eu faço mais 5. Se você tá com dificuldade em fazer essas 5 questões e não tá fazendo rápido, quer dizer que você realmente precisava fazer isso. Então, gaste um pouco mais de tempo ali, mas reforce essa base. Se você tem uma base, assim, talvez meio boa, mas com alguma dificuldade e você consegue fazer essas 5 questões, pratique essas 5 questões por dia que não vai pesar em nada, tá? Para essas pessoas que estão fazendo até 25 questões em matemática, vai ter que estudar a base, ok. Eu aconselho a fazer simulado? Sim, eu sempre vou aconselhar a fazer simulado. Simulado foi o que me mudou, tipo, 6 meses fazendo ali simulados, conseguindo fazer simulados corretamente e corrigindo, mudou radicalmente uma porcentagem de acertos. Então, eu sempre vou recomendar fazer simulado. Eu tenho certeza que se eu tivesse começado antes no meu processo de estudos, teria evoluído muito mais. Então, sempre vou recomendar simulados, tá? Mas como que você vai fazer simulado? Se você tem uma base mais fraca em matemática, provavelmente você vai acabar errando muitas questões. Não faz mal, principalmente no início. Por exemplo, se eu erro alguma coisa, eu fico muito chateada comigo. Se eu erro essa mesma coisa 2 vezes, eu fico o dobro de chateada comigo. Até você acabar não errando de tanta raiva. Eu não vou mais errar isso. Isso é uma coisa simples que eu já errei várias vezes, eu não vou mais errar. Então, não faz mal você errar, tá? Se você estiver fazendo ali um simulado e você errar mais que 50% da prova, nesse início, fica tranquila, fica calmo. Claro, não se conforma, você tem que ter paciência consigo mesmo, porque é um processo de aprendizagem, mas nunca se conformar com um resultado que não te agrada, tá? Então, você vai fazer simulado, ok. Você não consegue fazer as 90 questões no dia porque é muito cansativo, você acaba ficando decepcionado porque você não consegue, tem que acabar chutando muitas questões, ou você tem que corrigir nesse simulado cada questão que você erra, ou tem dúvida, você precisa corrigir com calma e tá gastando muito do seu dia. O que você vai fazer? Você vai dividir em áreas. Como assim dividir por áreas? Você vai fazer 90 questões, por exemplo, do segundo dia, mas você não vai fazer num mesmo dia. Você vai fazer 45 questões de ciência da natureza, por exemplo, hoje, e as outras, corrigir elas perfeitamente e fazer as de matemática amanhã. Porque você precisa de tempo para corrigir, para você não errar mais essas questões ou para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, você vai fazer simulado se você está acertando até 25? Sempre. Sempre vai fazer simulado, não importa quando você esteja acertando. Mas você vai fazer simulado com mais calma, sem se importar de acertar tantas questões. Se você tá errando muito, fique tranquilo. Por quê? Porque você vai melhorar, tá? Desde que você corrija corretamente as questões. Ou seja, fiz as 45 questões, acertei só 10. A gente fica triste consigo mesmo, mas não se preocupe. Corrigindo essas 35, né? 45. Essas 35 que você errou porque não conseguia fazer, ou porque você realmente nunca viu a matéria, ou errou por falta de atenção, corrigindo isso, você vai garantir que no futuro você não erre tantas questões, entendeu? Então, fica tranquilo com os seus acertos, se você tá acertando até 25, foca na base. Em fazer todas essas matérias que você provavelmente tem alguma dificuldade, como fração, porcentagem, tá? Equação de primeiro grau. Foca nessas matérias que são mais básicas e aparecem todo ano. Agora vamos falar com quem tá acertando entre 25 e 35 questões das 45 de matemática na prova do Enem. Se você tá acertando entre 25 e 35 questões, a sua base tá boa. Você tem uma base ali, já sabe um pouco mais de tabuada, já não se confunde tanto na hora de fazer as multiplicações. Você já sabe as matérias básicas como EMC, porcentagem, fração, equação de primeiro grau. Agora você vai precisar trabalhar as matérias mais específicas ou talvez um pouco mais difíceis, digamos assim. Equação de segundo grau, contas com volume, esse tipo de matéria você vai ter que trabalhar. Mas, paralelo a isso, você vai firmar bastante a sua base. Sempre foca na base. Quem gabarita a prova de matemática no Enem não tem problema com fazer contas de cabeça, não tem problemas com contas de equação de primeiro grau. Por quê? Porque são coisas básicas. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar seu cálculo mental. Você vai treinar, quando você estiver resolvendo uma questão, resolver o máximo de coisas mentalmente. Por quê? Porque você vai acostumar seu cérebro a pensar mais rápido fazendo assim. Você vai ganhar muito em agilidade. Então, às vezes você tá lá acertando entre 25 e 35 questões, porque você não teve tempo para pensar em todas. Sabe aquela história de que você começa a ler uma questão, não sabe como resolvê-la. Você deixa ela
e vai fazer outra questão. E seu cérebro continua trabalhando naquela questão, quando você volta você consegue resolver? Aconteceu muito isso comigo em todas as provas que eu já fiz na minha vida, sempre acontece, né? Que a gente tem que saber pular a questão. É a mesma coisa com cálculo mental. Quando você treina seu cérebro a calcular mentalmente as contas mais básicas que você está fazendo, você está aumentando, ampliando a sua capacidade de resolver mais rápido a questão, tá? Então você vai continuar fazendo simulados. Agora você já consegue fazer simulados, o simulado completo de 90 questões do segundo dia, por exemplo. Não precisa dividir como alguém que estava fazendo até 25 questões. Por quê? Porque agora você erra menos. Ali, se tiver entre 25 e 35, você pode estar acertando 30 questões, por exemplo, então você está errando 15. Então você consegue corrigir mais rápido. Conforme você vai fazendo mais e mais simulado, você também vai aprender a corrigir mais rápido. Então, para quem está acertando nessa faixa, eu aconselho a fazer a prova inteira no dia, tá? Já começa a fazer a prova inteira. Por exemplo, você é uma pessoa que saiu do 25 para 30 questões agora. Já fez todo o processo do 25 e está no 30. Agora você já não vai mais ter aquele processo de fazer o simulado quebrado, você vai fazer 90 questões. Você vai continuar reforçando a sua base. Provavelmente você erra alguma outra questão simples, por falta de atenção, ou porque você simplesmente esqueceu o conteúdo. Então você vai continuar treinando essa base e vai focar bastante em simulados. Os simulados de Enem, tá? Foca nas questões que são de Enem, porque o Enem não cobra muitas matérias assim, por exemplo, matrizes. Matrizes caem muito simples no Enem. Dificilmente você vai ver uma regra de Cramer no Enem. Então, seu foco não é esse. Você quer melhorar agora, sair desses até 35 acertos. Agora vamos para a terceira e última classificação. Essa classificação está quem está acertando mais de 35 questões. Então, se você está acertando mais de 35 questões, sua base está muito boa. Você já acerta as questões básicas, uma equação de primeiro grau. Você provavelmente está errando questões mais complexas ou fazendo erro por falta de atenção. Então, o que você precisa fazer? Agora você já está ali quase gabaritando matemática, porque entre 35 e 45 questões, você só tem 10 questões ali para resolver. O que vai acontecer? Geralmente, essas 10 questões ali que você está errando, ou vai ter questões por falta de atenção, então você tem que começar a ler muito bem a questão, voltar no enunciado, anotar as informações. Você tem que fazer isso em todos os processos, mas aqui você tem que prestar muito, muito mais atenção, para não errar a questão por bobeira, porque você já sabe a base daquela questão, provavelmente você conseguiria resolvê-la. O que mais você tem que fazer? Continua nos simulados, sempre continua nos simulados. Só que agora você não se contenta apenas com simulados versão Enem. Você vai procurar provas antigas da FUVEST, da Unicamp, da Unesp. Quando você vai procurar matemática dessas universidades específicas, pode ser da UEL, qualquer universidade que tenha um vestibular específico. Geralmente, a matemática ela é mais complexa ou cobra questões com conteúdo mais específico que o Enem. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar essas outras questões, por quê? O Enem muda todo ano. Cada ano aparece uma questão, essa matéria não caiu no Enem, opa, esse ano apareceu. Então, você vai estar preparado também para esse tipo de questão, além de melhorar muito, muito como você pensa em matemática, porque você vai estar se deparando com questões que são um desafio, porque você ainda talvez não tenha visto aquela matéria ou não domina aquela matéria, tá? Outra coisa, você vai estudar questões modelo. É crucial para todas as etapas que você estude questões de modelo, mas principalmente quando você acerta mais de 35. Por quê? Porque você pode estar errando alguma questão ali que sempre cai, mas você só não estudou aquela matéria, tá? Então, foca também em questões de modelo. Por exemplo, todo ano cai questão de projeção. Se você não treina esse tipo de questão, ou você é muito bom em enxergar, eu sempre fui péssima, ou você vai acabar errando a questão. Por exemplo, o ano passado tinha essa questão de projeção. Você apenas tinha que olhar a imagem e escolher qual era melhor, que representava melhor a projeção. Eu errei, porque eu não levo muito jeito para esse tipo de questão, mas eu estudei bastante para tentar melhorar isso. Então eu sabia que era uma falha minha e eu sabia que é uma questão que sempre cai, então eu sempre recomendo, estude questões modelo. Se você tiver dúvida de quais são as questões modelo, eu posso fazer um vídeo também de questões modelo que sempre caem no Enem, mas é simples, você digitar no Google questões modelo do Enem, vai sempre aparecer várias questões, porque são questões que sempre aparecem, tá? Então estude muito questões modelo para você conseguir acertar mais de 40 questões. Outro tipo de questão modelo que sempre cai é essa daqui, ó.
É uma questão que vai apresentar várias opções e você vai ter que fazer algumas contas para chegar na resposta. Qual a resposta dessa questão? Nesse tipo de questão que é bom você ter uma base muito boa em matemática, porque isso faz a questão mais rápido. Mas quando você estuda esse modelo de questão, você vai ver que tem maneiras de resolver muito mais rápida, maneiras de você analisar a questão que você não vai precisar fazer todas as contas. Ou, se você tem uma base forte também, você já consegue saber quais ali, se ele está pedindo maior ou menor, você já sabe que não, essa multiplicação aqui já vai dar menor, porque esse número é maior, então você já consegue separar isso. Por exemplo, de cabeça, eu não sei quanto que é 35% de 1.500. Mas eu sei que é menos que 750, porque 750 é quanto? Metade de 1.500. Então eu já consigo ter uma noção. Você saber ter uma boa base de matemática te ajuda a ter uma noção se a sua resposta está correta. Por quê? Porque melhora muito mais a sua noção de proporção, tá? Em matemática. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre bato na tecla. Se você acha que alguma coisa na sua base está fraca, trabalhe isso. Principalmente agora nesse início de ano, para você garantir que você vai chegar afiadíssimo no Enem no final do ano, tá? Bom, em todos esses 3 casos, é crucial que você conheça a prova que você está fazendo. O Enem, ele avalia, ele coloca lá, né, no manual dele quais matérias ele vai cair, mas ele avalia por habilidades, ele está cobrando por habilidades. Então você tem que conhecer isso. Um material muito bom, totalmente gratuito, disponível na internet, que eu acho que até que pouca gente conhece, é da Mente Matemática, que é um cursinho de exatas que tem online. E ele tem um material chamado Guia Definitivo de Matemática do Enem. É muito legal esse material, porque com ele você consegue conhecer muito bem a prova de matemática que você está fazendo no Enem. Ele coloca ali quais habilidades, ele coloca várias questões de exemplo, como provavelmente a sua nota vai ser calculada, quais questões considera assim mais difícil, por exemplo, uma questão de logaritmo, você pode achar fácil. Logaritmo nunca foi uma dificuldade para mim, só que com a base brasileira, na escola, assim, pública principalmente, a gente não vê muito logaritmo. Aí cria um medo em cima de logaritmo, como se logaritmo fosse uma coisa muito, muito complicada. E a pessoa acaba nem tentando fazer e chutando direto e acaba errando. Com isso, o índice de acertos dessa questão cai muito. E como o Enem, ele avalia pelo TRI, ou seja, com base no que quanto mais pessoas acertarem aquela questão, quer dizer que ela é mais fácil, então você tem uma pontuação maior com ela por causa que você acertou ela também, você acaba fazendo um logaritmo ali porque você acha fácil, ou eu acho tranquilo, e acerta, e muita gente errou, a sua nota acaba sendo desvalorizada. Então, é muito bom conhecer isso. Por quê? Porque aí eu sei que eu vou saber fazer questão de logaritmo, mas ela não vai ser minha prioridade num primeiro momento na prova. Se eu me deparar com ela e eu achar assim, é tranquilo fazer, eu posso até fazer. Mas se ela for um pouquinho mais complexa, deixa. Por quê? Porque mesmo que eu acerte, se eu que gosto de logaritmo achei meio complicada, provavelmente o índice de acerto dela vai ser muito baixo. Então, eu posso deixar ela pro final, caso não dê tempo, eu posso acabar chutando ou fazendo mais rápido assim, e talvez até errando ela, porque vai desvalorizar menos a minha nota do que se eu errasse, por exemplo, uma questão de média. Uma questão que aparece lá 5 valores, a pessoa só tem que somá-los e dividi-los. Então, você tem que conhecer a prova, é crucial que você conheça a prova. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com como você consegue achar esse material. Ele é totalmente gratuito, tá? Então eu posso divulgá-lo no cursinho para você ler, realmente entender como que aparece cada questão na prova, o tipo de questão que é considerado mais difícil, o tipo de questão que é considerado mais fácil, porque ele analisa a partir dos microdados do Enem. Então é muito legal. Outra coisa, foca muito em simulados, independente do seu acerto, independente em qual dessas categorias que eu separei aqui, sempre faça simulado. Eu tô querendo estudar ali equação de segundo grau, então eu vou gastar 3 horas estudando equação de segundo grau, não vai dar tempo de fazer simulado hoje. Você acha que é importante equação de segundo grau? Estuda. Mas então programa esse simulado pro outro dia. Ou faz pelo menos 20 questões desse simulado, que é provas antigas, ou, por exemplo, no link da bio do meu Instagram, @claudiamed, tá lá. Muitos simulados, todos os simulados que eu fiz o ano passado estão lá, do SAS, da Bernoulli. O melhor desses simulados é que eles têm a correção comentada, então ajuda bastante. Então pega lá um simulado hoje, por exemplo, quero melhorar em matemática. Pega lá um simulado do SAS, por exemplo,
e começa a fazer. Não conseguiu terminar porque aconteceu algum imprevisto ou você tá cansado, não faz mal, mas você fez questões. Você tá repetindo, você tá revisando, você tá melhorando a sua base paralelamente, então você tá fazendo com que seus acertos aumentem, tá bom? Então, não esqueçam de fazer simulados. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu vou trazer ainda mais dicas de matemática, tá? Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal. Conta aí nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui, o que você está fazendo com relação aos seus estudos de matemática, o que você está fazendo para melhorar, quais são as dificuldades, para que eu possa trazer vídeos mais focados nisso também, tá? Me ajudem aqui deixando seu like também, para mim ter um maior alcance e a gente conseguir fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, pra gente deixar a educação mais democrática no país, né? Porque a gente sabe que, principalmente escola pública, é complicado. Eu vim de escola pública, então vamos tentar democratizar mais a educação no país. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Podem me encontrar lá no Instagram, como eu disse, @claudiamed. E qualquer coisa, deixa no comentário. Tchau!